Vamos lá, pessoal. Então, bom dia. Eu vou falar para vocês. Então, meu nome é Andréa. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre o tratamento das doenças obstrutivas. E a aula tem um enfoque aí nos bronquidilatadores, mas a gente vai falar de todas as medicações utilizadas, tá bom? Então, eu não tenho conflito de interesse para falar para vocês sobre isso. E eu queria começar pontuando o que é obstrução, né? O que é uma doença obstrutiva? Então, a doença obstrutiva, ela é caracterizada por uma limitação ao fluxo aéreo. E uma limitação a gente pode definir como uma dificuldade, um impedimento, e o fluxo nada mais é do que uma medida que a gente quantifica, então é uma unidade para a gente poder medir e mensurar esse ar, tá? Então, é uma dificuldade, um impedimento desse ar, que a gente avalia em fluxo, litros por minuto, de transitar pela via aérea. Quais são os mecanismos que a gente encontra aí de limitação para limitação do fluxo aéreo, né? Nós temos três mecanismos fisiopatológicos principais. Então, os três mecanismos principais, a gente tem fisiopatológico, vamos retornar aí na fisiopatologia. O primeiro deles é a obstrução do lúmen. Então, vejam aqui, a gente tem um esquema de um brônquio obstruído por secreção. Tá? Esse seria um mecanismo da obstrução intraluminal. O segundo mecanismo seria o espessamento da parede, ou seja, essa parede brônquica, por algum motivo, se espessa. E a gente, consequentemente, tem uma diminuição da luz. Toda vez que a gente diminui a luz, a gente tem maior dificuldade para a passagem desse ar. Então, aqui, com a presença da secreção, do muco, e aqui, com a diminuição da luz por conta do espessamento da parede. E a causa extrínseca é o terceiro mecanismo de alteração do fluxo aéreo, onde a gente tem a perda da integridade das paredes alveolares. Então, percebam que esse brônquio, ele fica um pouco solto. A gente não tem a tração radial fazendo o efeito adequado para que esse brônquio tenha um perfeito funcionamento. E, consequentemente, a gente pode ter colabamento dessa via aérea. Então, guardem esses três principais mecanismos. E aí, para poder falar de doença de via aérea, de obstrução de via aérea, eu escolhi as duas mais clássicas, porque a gente tem muitas doenças obstrutivas, né? Mas as mais clássicas e mais prevalentes são a asma e o DPOC. Então, a gente vai falar um pouquinho das duas. Na fisiopatologia da asma, eu já coloquei aqui para vocês verem, então a gente tem dois mecanismos daqueles fisiopatológicos presentes. Um é a obstrução intraluminal por acúmulo de secreção e resíduos de inflamação, e o outro é por conta da alteração da parede, tanto muscular quanto de epitélio. Tá? Então, a gente tem duas alterações daquele mecanismo. Já no DPOC, a gente tem as três. Alguns pacientes com DPOC predominam mais a inflamação, então predominaria esse tipo mais mucoso e esse tipo mais alterado em relação à parede brônquica, e alguns pacientes somam, então, essa destruição alveolar, que é aquele típico do paciente que apresenta enfisema, tá? Então, eu sei que esse slide assusta a primeira vez que a gente vê, assim, desculpa, não queria assustar vocês, mas a ideia aqui é que a gente relembre, tá? Pelo menos relembre o que acontece na asma e o que acontece no DPOC. Porque se a gente entender o mecanismo fisiopatológico da inflamação e do que acontece na doença, a gente entende por que a gente usa o remédio. Tá? Senão, eu ia dar uma aula aqui para vocês de nome de medicamentos e se vocês não gravassem, não decorassem, vocês não iam aprender para que eles servem. Tá? Então, a ideia desse slide é isso. Bom, então, o paciente, quando ele tem asma, ele tem uma predisposição genética, então é uma doença inflamatória com uma predisposição genética, que cursa, então, com a inflamação da via aérea e episódios recorrentes de hiperresponsividade brônquica associada a essa inflamação. Tá? Então, esse paciente, quando inala um antígeno, ele tende a ter uma resposta exacerbada dessa inflamação. Então, esse antígeno, ele é identificado pela célula apresentadora de antígeno, que aqui a gente está mostrando como uma célula dendrítica, mas podia, por exemplo, ser um mastócito. Tá? Essa célula apresentadora de antígeno, ela vai, então, ativar linfócitos T. Então, esse linfócito T ativado libera interleucina 4, interleucina 6, interleucina 13, tá? Então, aqui já é um primeiro local possível de ativação da gente poder tratar esse paciente. E ela também ativa as células B, tá? Linfócitos B, linfócitos B. Os linfócitos B vão se diferenciar em plasmócitos e vão produzir IgE. Aqui é um outro lugar possível de tratamento para o paciente asmático, tá?
Então, com essa liberação de IgE, o IgE, a imunoglobulina E, vai se ligar ao mastócito. O mastócito, numa outra, ou nessa permanência desse contato com esse antígeno, ou numa novo contato, onde esse antígeno entra, então se ligue à imunoglobulina E, existe a degranulação dos mastócitos e a liberação de mediadores inflamatórios. E aqui, principalmente a histamina, leucemia. E aqui é que a gente tem, então, a primeira fase, que a gente chama de resposta aguda da inflamação na asma, onde a gente vai ter broncoespasmo. Então, aqui a gente tem um esquema da diminuição do calibre do brônquio, mediado, então, por uma reação aguda muscular da musculatura lisa de contração, então, uma broncoconstrição, associada a uma inflamação de mucosa e submucosa, e junto com isso um aumento da permeabilidade capilar. Então a gente tem edema peribrônquico, tá? Então esquematizado aqui nesse gráfico, a gente tem como se fosse aqui um estímulo, né? A gente daria um estímulo para esse indivíduo, sabidamente alergênico para esse indivíduo, ele tem uma resposta inicial aguda, com uma queda do fluxo, com uma queda do volume expiratório forçado no primeiro minuto, que pode durar de minutos a horas, até 4 horas, e ele tende a melhorar sozinho, tá? E aí a gente entra numa segunda resposta que eu vou explicar para vocês agora. Então, essa é a primeira resposta. Vejam aqui cada lugar que a gente pode agir com algum medicamento, tá? A resposta tardia, ou a fase tardia, ela acontece com o estímulo das células B na medula. Então, as células B vão estimular a medula através de interleucina 3 e interleucina 5 a produzir eosinófilo. Esses eosinófilos vão migrar pela corrente sanguínea e chegar na via aérea. E quando eles chegam na via aérea, eles causam uma inflamação bastante importante, tanto de mucosa quanto de submucosa, quanto de músculo, tá? Existe, então, para dentro, ocorre uma hiperplasia das glândulas, um aumento da produção de secreção, por isso, dentro do brônquio a gente tem mais secreção, existe debris dessa inflamação, então células mortas, produtos dessa inflamação também vão compor esse muco, tá? Associado a uma lesão de mucosa e de submucosa e o estímulo da hiperresponsividade. Então vejam quantos locais de ação e como a asma é uma doença bastante difícil de ser controlada, porque ela envolve muitos mecanismos inflamatórios de resposta, principalmente TH2, de formação de imunoglobulina. Então a gente tem a asma como o principal fenótipo da asma é uma asma alérgica, que é essa que eu estou mostrando para vocês, que ela é mediada pela imunoglobulina E. Tá bom? E aqui o gráfico mostra a mesma coisa, a resposta tardia, né, desse indivíduo, que pode demorar mais horas, geralmente são mais horas, geralmente 12 horas ou mais, e ao longo dos dias ele pode oscilar nessa função pulmonar por conta dessa sensibilização que ele teve, tá? Então, acúmulo de secreção intrabrônquica e alteração da musculatura e da parede do epitélio e da submucosa e da mucosa, tá bom? Já no DPOC, então, só uma coisa que eu quero falar antes da asma, para a gente entender um pouquinho. Então, aqui entendo. Claro, o ideal seria que a gente não tivesse esse hiperestímulo a esse antígeno. Porque algum estímulo a gente tem que ter. Esse estímulo da gente reagir a esse antígeno é uma medida protetora do nosso organismo. A gente inala alguma substância, ou um antígeno, uma partícula de mofo, ou de pólen, ou fumaça, e a gente reage a isso tentando proteger a nossa via aérea. Então, esse estímulo de proteção, ele é importante. Agora, a resposta exagerada da inflamação, não. Tá? Então, esse é um ponto bastante importante em relação à asma. Em relação ao DPOC, o que a gente sabe é que 90% dos pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica são secundários ao tabaco. Então, sabendo disso, é muito fácil a gente entender qual que é o tratamento para DPOC? É parar de fumar. Na verdade, a gente não tem nenhum remédio bom mesmo para DPOC, que reverta as alterações que foram causadas no pulmão. A gente tem realmente a prevenção, a educação e aqueles pacientes que fumam o cessar tabagismo. Tá? Mas só para a gente entender o que acontece então com a inalação do cigarro. Os outros 10% são deficiência de alfa-1-antitripsina, são tabagismo passivo, são exposição ao fogão a lenha ou outras queimas, por exemplo, olaria, os
as pessoas que mexem, por exemplo, com queima de tijolos, esse tipo de coisa, tá bom? Existe muita exposição ocupacional relacionada à possibilidade de acontecer DPOC, bom? Então, quando esse indivíduo inala essa fumaça de cigarro, ele lesa automaticamente, por formação de hiperóxidos, as células epiteliais, tá? Além disso, ele recruta macrófagos, os macrófagos que são existentes nos alvéolos. Esses macrófagos, eles recrutam neutrófilos e são liberadas interleucinas, principalmente A8, leucotrienos, associado também ao hiperestímulo do PDL4, que depois eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês, tá? Então, com isso, ocorre um desbalanço. Na verdade, os neutrófilos, eles tentam destruir aquela mucosa que está lesada para tentar regenerar. Só que eles não dão conta. E existe, então, um desbalanço entre as proteases inibitórias e as proteases liberadas pelo neutrófilo, tá? Então, aumentam as proteases de inflamação liberadas pelo neutrófilo e pelos macrófagos e diminui as nossas proteases protetoras em relação à destruição desse septo alveolar e ocorre, então, a formação do enfisema pulmonar, tá? Então, as principais ações quais são? Quais as alterações que a gente tem objetivamente na doença pulmonar obstrutiva crônica? Então, essa foto, esse esquema, na verdade, né, ela é bem ilustrativa. Então, a gente tem uma obstrução intraluminal, né, causada pelo esse acúmulo de debris de inflamação associada a um exudato inflamatório. A gente tem fibrose da parede, tanto muscular quanto submucosa e mucosa, aumento das fibras de colágeno na tentativa da regeneração desse brônquio. A gente tem o alargamento associado à fibrose, a gente gera um alargamento dessa parede brônquica. Então, se existe um alargamento, ele não cresce para fora, ele invade o lúmen, tá? Então, o brônquio, o que acontece? Ele se torna com uma parede mais espessa, diminui o lúmen, como a gente vê aqui nessa imagem, tá bom? A gente tem, então, uma hiperplasia das células caliciformes produtoras de muco, por estímulo dessa inflamação, associado em casos mais avançados de alguns agregados linfóides, tá? E, por fim, então, a destruição dos septos interalveolares, gerando aquilo que eu falei para vocês, que é a diminuição da tração radial desse pulmão, um pulmão, então, que acaba sendo mais facilmente colapsável. Bom, então agora a gente vai entrar em terapêutica. Entendendo, então, que a asma é uma doença inflamatória, que envolve imunoglobulina E, que envolve eosinófilo, e existe, então, o aumento de secreção intrabrônquica, debris de inflamação associada a uma alteração da mucosa, submucosa e brônquio, que, por teoria, por definição, é reversível. O que a gente pode fazer por esse paciente, né? Então, esses são os objetivos do tratamento da asma. Mas lembrando que quando a gente institui um tratamento para um paciente, o que a gente quer? A gente quer o melhor remédio, que dê menos efeito colateral, que seja mais efetivo e que seja de baixo custo que o paciente sabe usar, né? São os ideais aí que a gente tem, tá? Mas especificamente na asma, o que a gente procura? A gente procura controle de sintomas, porque lembra que a asma é uma doença que não tem cura, é uma doença crônica que não tem cura. Então, às vezes, vocês também vão escutar as histórias, né, das mandingas que as mães fazem. Eu faria também, gente, não tô questionando, não tô falando nada não das mães, porque eu sou mãe, se meu filho tivesse alguma coisa, eu faria também. Então, não sei se vocês já escutaram histórias de jabuti passando embaixo de berço, teve uma paciente nossa que falou que a mãe, lá do Nordeste, a mãe deu um passarinho vivo para ela comer, então, para levar o pio embora, já que o peito dela piava. Então, a gente escuta muitas... Isso eu acho que eu não faria não, gente, mas o jabuti eu topava. Mas a gente escuta muito folclore. Por quê? A asma, ela tem uma história natural. Tá? Então, esse indivíduo, ele tem asma, classicamente, né? O indivíduo, ele apresenta asma na infância, lá pelos 12, 13 anos, ela entra em remissão e ela pode ou não aparecer na fase adulta. Tá? Então, essa remissão, ela é dada a crendice que o jabuti levou embora, que o passarinho levou embora, mas ela entraria em remissão mesmo, tá? Não todos os pacientes entram em remissão, mas é o mais clássico da história natural da asma. Então, o que a gente quer com o tratamento? Controlar sintoma, prevenir limitação crônica, ou seja, que esse brônquio fique, que ele faça remodelamento dessa inflamação, inflama, desinflama, vai gerando uma fibrose, como no DPOC, e ele fique cronicamente limitado. Tá? A gente quer tentar evitar isso. Permitir que esse indivíduo possa ter uma vida normal.
manter a função pulmonar normal, ou melhor, dentro do melhor possível, evitar crises, idas de emergência, hospitalizações. A gente sabe que toda vez que um paciente tem uma exacerbação infecciosa, talvez ele tenha um potencial para redução de função pulmonar, e a gente não quer isso, tá? Reduzir a necessidade do uso de broncodilatador para alívio, minimizar efeito adverso de medicamento e prevenir morte. A asma é uma doença que mata, até hoje mata, tá? Então, é importante a gente saber disso. Então, vamos lembrar lá do nosso quadrinho de fisiopatologia relacionada à inflamação e ver aonde o corticoide age, tá? O corticoide é o medicamento, é o anti-inflamatório da asma, tá, gente? Então, não precisem ter medo de corticoide. O corticoide bem utilizado, em dose adequada, da maneira adequada, ele é salvador, tá? Então, o corticoide, ele age na diminuição da migração dos eosinófilos. Então, aqui, a gente tem uma diminuição desse estímulo. Na diminuição da apresentação do antígeno, ou seja, a célula dendrítica, ela para de se ficar hipersensibilizada. Diminui, na verdade. Diminui a hipersensibilização. Diminui a ativação dos macrófagos, dos linfócitos, das células NKT e também dos linfócitos B imaturos, então aqui. Diminui a produção de mediadores inflamatórios, principalmente leucotrieno, aqui. Diminui discretamente o nível de IgE sem interferir nos outros níveis de anticorpos. E aumenta a apoptose dos linfócitos T ativos, ou seja, pode até ser que ative alguma coisa aqui, mas eles não duram tanto, tá? Então, o corticoide inalatório, vocês vão entender que ele é o medicamento que mais age na inflamação, mas ele é meio espalhado. A gente sabe também que o corticoide ele tem uma ação intracelular que a gente não entende muito bem, né? Dentro do núcleo. A gente não sabe exatamente como ele age na asma e em outras doenças. Mas o fato é que a gente quer esse corticoide como um anti-inflamatório, tá? Então, esse gráfico também acho que assusta um pouco a primeira vez que a gente vê. Mas ele é um gráfico que vocês vão ver bastante ao longo da vida. Eu espero que vocês vejam, que vocês não tenham medo de asma. Tá? A gente vê muita gente com medo muito clínico geral com medo de tratar asma. Não tenham medo de tratar asma. A gente modifica e o paciente ganha uma qualidade de vida absurda se a gente consegue começar esse tratamento. E esse gráfico, ele vem do Global Initiative for Asthma, que é um nome do consenso que a gente tem de um grupo de especialistas que se juntam no mundo inteiro anualmente e fazem um reporte sobre o que é recomendação, tá? Esse é o de 2020 e ele é baseado em trabalhos científicos e também em opinião de especialista, tá bom? Então, por que eu quero mostrar esse gráfico para vocês? Então, a gente tem aqui desde o step, a gente chama de passo 1, né? O step 1, step 2, step 3, step 4, step 5. Isso aqui vai aumentando com a gravidade. Aqui seria o paciente mais leve e aqui o paciente mais grave, tá? Isso a gente gradua, a maioria das vezes, de acordo com a necessidade de tratamento. Então, geralmente a gente não gradua essa gravidade logo que o paciente chega, tá? A gente gradua a gravidade conforme ele for necessitando de mais tratamento. Mas a gente sabe, por exemplo, como é que eu vou começar? Então, como é que eu sei o que eu vou começar? O que o GINA orienta esse ano, em 2020, ele colocou um adendo mostrando, por exemplo, se o paciente tem menos de 2 vezes por mês sintoma, você pode começar no step 1. Agora, se ele tem mais do que 2 vezes por mês e menos do que 1 vez por dia, comece no step 2. Ele sugere isso pra gente. Se ele tem sintoma na maioria dos dias, comece no step 3. E se ele tem sintomas na maioria dos dias e a função pulmonar está alterada, vamos pro step 4, tá? Você já começaria aqui. O que eu quero chamar a atenção para vocês agora nesse primeiro momento é que vejam que em todos os steps a gente tem esse CI. Esse CI é corticoide inalatório, tá? Todos os steps. Por quê? Corticoide inalatório é o tratamento para asma. Corticoide é o tratamento para asma. Tá certo? Eu preciso que vocês saibam disso. Saiam dessa aula sabendo disso. Que a gente usa corticoide inalatório para tratar asma. E não tenham medo de usar. Né? Porque é uma medicação bastante segura. A gente já usa há mais de 30 anos. E ela é muito boa. Realmente muito boa. Tá? Bom, aqui a gente tem vários dispositivos disponíveis. Bom, o que a gente tem no Brasil e liberado no SUS? A beclometasona, que é o sprayzinho, tá? E a budesonida, que ele é um dispositivo a pó, uma cápsula que o paciente coloca, aperta e inala. Então, vejam que existem vários tipos de dispositivo. E qual que é o melhor? O melhor é aquele que o paciente sabe usar. Esse é o melhor. E, obviamente, aqui no Brasil, onde a gente tem uma população mais carente, é o que é disponível,
tá? Então, não existe, existe sim, a gente sabe que chega mais no pulmão, tem partículas mais finas, todos eles envolvem alta tecnologia, mas dizer isso e o paciente não souber usar, ele tem o melhor dispositivo do mundo, mas ele não sabe usar aquele dispositivo, acabou, não é o melhor dispositivo do mundo para ele, tá bom? E aqui a gente tem as doses consideradas baixas, as médias e as altas, tá? Geralmente a gente começa para um paciente uma dose baixa ou moderada de corticoide inalatório, tá bom? A maioria dos pacientes, quando eu digo maioria, fica em torno de 76% dos pacientes vão compensar só com uma dose baixa de corticoide inalatório, tá? Só que tem um pequeno porém aqui. Esse corticoide inalatório, ele demora mais ou menos uns 3 meses para ter o efeito platô dele. Então, se a gente não avisa isso ao paciente, ele começa a usar o tratamento e ele fala assim, isso aqui não serve para nada. Eu continuo tendo sintoma e eu vou largar isso daqui. Tá? Então, a gente precisa ter uma conversa muito franca com esse paciente para ele entender que o tratamento é a longo prazo. Essa inflamação, ela não vai sumir da noite para o dia. Ela vai demorar para sumir, tá? Então, todo esse processo de cicatrização pulmonar demora. Geralmente, o pulmão funciona aí com um tempo de 3 meses, tá certo? Então, desculpa. Então, a gente precisa falar isso para o paciente, senão ele abandona o tratamento. Um dos maiores problemas que a gente tem na asma é a aderência. E não é no Brasil, é no mundo. Os estudos da Suíça, estudo finlandês, estudo da Inglaterra, estudo onde vocês quiserem. A aderência máxima fica em torno de 55%. E é fácil da gente entender. É um dispositivo que às vezes é difícil de usar, o paciente tem dificuldade. A outra coisa, ele começa a usar, ele começa a se sentir melhor, ele fala, pronto, eu melhorei, não tô tendo crise, então eu vou parar de usar, né? E a maioria das vezes são pacientes jovens, paciente jovem, e eu me coloco aí nesse rolo, é difícil tomar remédio todo dia. Eu não sei se vocês já tiveram que tomar remédio todo dia, mas não é fácil, né? Usar medicamento todos os dias não é fácil. E quando a gente melhora, a gente abandona. Então, bom, isso é uma questão. Então, o paciente, ele se testa, ele para de usar remédio, ele percebe que ele está melhor, ele para. E essas medicações realmente são medicações mais difíceis. Então, toda consulta, a gente checa como é que esse paciente usa e se ele está usando. O Gina, ele coloca assim, seja empático, pergunte ao paciente, e aí, você está tendo alguma dificuldade de usar o remédio? Porque se você chegar falando assim, e aí, tá usando remédio? Não tá, né? Não tá usando remédio. O paciente vai mentir para você. Tá? E a gente não precisa disso, porque senão a gente vai ficar aumentando doses de remédio, associando medicação para asma, sem ter benefício nenhum, porque na verdade aquele primeiro remédio o paciente não estava usando, tá bom? Então, a educação na asma, ela tem que andar junto, a questão de informação da asma tem que andar junto ao tratamento, senão não funciona. Então, voltando agora para o corticoide em outras vias, oral e endovenoso. Alguns pacientes muito graves, aquele lá no step 5, eles precisam usar corticoide oral. Mas são em torno aí de 3% dos pacientes, tá? A maioria dos nossos pacientes não vão precisar usar corticoide oral, que realmente é o mais temido por conta dos efeitos colaterais. Catarata, osteoporose, hipertensão, diabetes, esses os mais comuns, tá? Então, a gente evita usar corticoide desde que não seja necessário. E para que a gente não use corticoide oral, a gente precisa que o paciente seja aderente. Porque se ele não for aderente, ele vai ficar exacerbando. Ele vai ter exacerbação da doença, tá? Então, a gente deixa limitado o uso do corticoide oral nos pacientes que estão em exacerbação. Na maioria das vezes, a gente usa meio miligrama por quilo, uma dose anti-inflamatória, limitando aí o máximo de até 60 miligramas por dia, estourando 60 miligramas por dia, tomando um pouco de cuidado em relação ao IMC, né, que às vezes o peso do paciente atrapalha um pouquinho a gente, mas a gente geralmente não passa esse teto, tá? De prednisona ou equivalente. E a vinda endovenosa, a mesma coisa. A via endovenosa, ela não é melhor do que a oral. A gente só usa a endovenosa quando o paciente tem algum problema para absorção no trato gastrointestinal, tá? Ou se ele está limitado, por exemplo, está entubado, não dá para fazer via oral, aí a gente usa endovenoso. Mas assim que é possível, a gente passa para via oral, porque não existe diferença de benefício entre eles, tá bom? Aqui só a tabela de equivalência. Hoje em dia, todo celular, se vocês tiverem um aplicativo de calculadora médica, vocês têm isso, ou rapidamente, se vocês entrarem no Google, vocês acham até tabelas online para medidas de equivalência. Bom, então, vamos pontuar. Qual que é o tratamento para asma efetiva? A asma é uma doença inflamatória. Então, o tratamento é um anti-inflamatório. Corticoide inalatório. Ponto. Esse é o tratamento da asma,
tá? Aí a gente pode adicionar se houver necessidade, a gente adiciona tratamento. Então, a gente entra agora nos broncodilatadores. Entendam que os broncodilatadores, eles vão agir, então, nessa mucosa, né? Nessa mucosa que está constrita. Então, é um fenômeno imediato, né? O paciente está com broncoespasmo, a gente vai dar um broncodilatador. Tá? Então, a gente tem, eles são antagonistas dos receptores beta-2 adrenérgicos da musculatura lisa, e a gente tem duas apresentações, o de curta duração e o de longa duração. Os de curta duração, vocês já devem ter visto, são aqueles medicamentos que os pacientes fazem inalação, a gente chama eles de medicamento de alívio ou de resgate, ou seja, o paciente está em crise, ele só usa se necessário. O paciente está em crise, ou estava lá na rua, passou alguém fumando e desencadeou uma crise. Isso pode acontecer. Eu tive uma paciente uma vez que estava na garupa do namorado, abraçada a ele, e ela sentiu o cheiro do amaciante da roupa e ela entrou em broncoespasmo. Tá? Então, são nessas ocasiões que a gente deve fazer o uso do broncodilatador de curta duração, tá? Que a gente chama abreviadamente do inglês short, né? Então, SABA, tá bom? E a gente tem o fenoterol, que vocês devem conhecer, todo posto tem praticamente, o salbutamol, que a gente prefere, tá? E a gente prefere o spray em vez da inalação, e eu vou explicar para vocês por quê. Né? Vejam que tanto o fenoterol quanto o salbutamol, a gente tem que usar miligramas. É uma dose muito alta para que a gente possa chegar ao pulmão, a dose adequada. E quando a gente faz isso, a gente tem muito efeito colateral. Os pacientes têm muita taquicardia, os pacientes têm muita tremedeira. Então, é bastante incômodo para o paciente. E quando a gente usa os dispositivos inalatórios, que na literatura tem maior eficiência, a gente tem doses menores, são microgramas, quase nada de efeito colateral. Alguns pacientes um pouco mais sensíveis, quando usam muito repetidamente o salbutamol, por exemplo, pode apresentar um pouco de taquicardia reportada, mas nada de arritmia. A gente só tem problema com broncodilatador, principalmente os de curta, quando o paciente já tem uma cardiopatia prévia. Tá? Ele não causa doença no coração. Isso é uma coisa também que vocês precisam saber. Tá? Os pacientes vêm contando isso porque algum médico, para limitar o uso do broncodilatador, falou: olha, se você ficar usando muito isso, você vai ter problema no coração. E, na verdade, não é bem isso, é ao contrário, né? Se o paciente já tem alguma limitação cardiológica, pode ser que ele tenha uma arritmia pelo uso abusivo de medicamento, tá? E o formoterol, que é uma medicação que, na verdade, ele é um broncodilatador de longa duração, ele acaba entrando aqui como uma medicação de curta, porque ele tem um início de efeito de medicamento muito rápido, né? Ele entra em ação em aproximadamente 6 minutos. Então, ele é considerado, ele pode ser usado também como uma medicação de resgate, tá? E a duração, o tempo máximo dele é de 12 horas, frente aos outros que são aproximadamente de 6 horas, tá? A grande vantagem dos dispositivos também de spray é que a gente pode fazer em crianças ou idosos com muita dificuldade de inalação da técnica, ou pacientes com algum tipo de deficiência que não consigam inalar. Então, a gente aperta esse spray e deixa o paciente respirando aí durante 5 incursões respiratórias, 5 inspirações. É o suficiente para a medicação ser depositada no pulmão. Não absorve tudo, porque a gente tem alguma deposição aqui nesse trajeto, mas é também uma forma segura de ser feito. Agora a gente entra então nos os curtos de curta duração, broncodilatador de curta, a gente usa para uma emergência. Eu costumo falar para os pacientes que é o aerosol, porque eles adoram o aerosol, né? Os nossos pacientes, eles têm um apego emocional com o aerosol, aquele parelhão, aquele barulho. Então, eu costumo falar para eles que esse spray é o aerosol que ele pode, portátil, que ele pode levar para qualquer lugar. Que é essa a intenção desse medicamento, é numa hora de necessidade. Numa hora de necessidade, o paciente, sei lá, tá na garupa da moto, que nem essa minha paciente, ela ia voltar para casa para fazer aerosol? Não, se ela tivesse o spray de salbutamol, ela já faria. E ela não teria tido uma parada cardíaca e sido entubada, enfim. Foi o que aconteceu com essa minha paciente. Ela estava sem o salbutamol dela, tá bom? Então, vamos falar agora dos broncodilatadores de longa, né? Aqui. Broncodilatadores de longa, que vocês vão ver na literatura, vocês vão sempre achar como LABA, né? De longa, do inglês. Então, eles nunca são usados sozinhos, gente. A asma, sempre corticoide inalatório, e você pode associar um broncodilatador de longa duração, que na maioria das vezes ou é o formoterol ou é o salmeterol, que eu vou mostrar para vocês depois. A associação, então, com corticoide inalatório tem uma boa evidência quando a gente compara com o corticoide inalatório sozinho, os pacientes usando corticoide inalatório sozinho.
Então, existe uma melhora dos sintomas, pensem que ele é um broncodilatador, então o paciente, essa sensação de dispneia, ele vai melhorar, né? Então, ele melhora o sintoma, melhora a função pulmonar, mas assim, não é aquela coisa, mas melhora a função pulmonar, reduz risco de exacerbação e reduz aí discretamente a necessidade do uso de broncodilatador de curta duração, porque você está dando um de longa, tá? Isso é meio óbvio, tá bom? Então, a gente associa corticoide inalatório para o paciente, broncodilatador de longa duração ao paciente usando corticoide inalatório, quando ele tem uma doença não controlada só com corticoide inalatório. E na maioria das vezes a gente faz essa reavaliação aí de 3 em 3 meses, tá? A via inalatória sempre para os pacientes com asma. Os que são mais usados, o formoterol e o salmeterol, só que para pacientes adultos, no SUS, a gente só tem o formoterol, tá? E lembrem que a gente sempre vai usar em associação, corticoide inalatório mais formoterol. Nunca, never, não sei falar em outra língua, mas se eu soubesse eu falava, nunca só o broncodilatador isolado, tá? Os estudos que usaram broncodilatador isolado da década de 2000 mostraram um aumento de mortalidade absurdo. Os pacientes morrem porque eles não sentem, eles param de ter o sintoma, mas a inflamação continua lá. E aí uma hora vem, ele tem uma crise grave e morre, tá? Então usar broncodilatador para tratar a asma isoladamente, nunca, tá bom? Bom, e aí a gente vai associando o remédio, tá? Então, esse paciente está usando o corticoide inalatório, ele está usando o broncodilatador de longa duração. Quando tem crise, ele usa o broncodilatador de curta duração, mas ele ainda não está bem controlado. O que a gente pode tentar? Aí entre os anticolinérgicos, tá? Ou antimuscarínicos. Então, existe uma redução, quando a gente tem uma redução do tônus colinérgico intrínseco das vias aéreas, com um efeito broncodilatador discreto. O de curta duração, a gente usa pouco, a gente usa às vezes associado a uma crise de broncoespasmo na emergência, mas não é habitual na nossa prescrição de tratamento de manutenção, tá bom? Então, o brometo de patrópio, que vocês também conhecem, tem um início de ação de 30 minutos, uma duração de 5 a 6 horas, e a gente geralmente, aqui a dose 0,5 mg por ml, aqui tem 20 gotas, a gente usa 40 gotas, de 20 a 40 gotas no adulto, tá bom? A maioria das vezes 40 gotas. Eu não tô me apegando muito em dose, porque eu acho que vocês vão ter tempo também para isso, né? Agora, qual que é o remédio que a gente associa, então, num potencial de tratamento desse paciente que ainda não está bem da asma? Então, é um anticolinérgico de longa duração, que se chama brometo de tiotrópio. Tá? É ele que está autorizado para o tratamento de asma. Ainda tem vários outros aí em estudo, mas ele é o que está autorizado, que já tem estudo mostrando benefício. Então, além daqueles benefícios que eu já falei para vocês, quando a gente usa ele concomitante ao corticoide inalatório, ele tem também um aumento discreto da função pulmonar, uma evidência A, e um aumento do tempo, aumenta o tempo para que esse paciente tenha uma exacerbação grave, tá? Então, os pacientes que usaram tiveram menos exacerbação grave em relação àqueles que não usaram, tá bom? Como é que a gente usa? Esse dispositivo aqui, os pacientes adoram, porque é um dispositivo muito fácil de usar. A indústria farmacêutica foi muito feliz, obviamente, anos de pesquisa, mas é uma névoa. Tá? A gente usa esses remédios também para o DPOC. E o DPOC, diferente um pouco da asma, eles têm muita dificuldade desse fluxo inspiratório, tem muita dificuldade de puxar esse medicamento, tá? E aí, essa névoa facilita muito para eles. Eles realmente gostam muito do remédio. Existe um efeito placebo aí também, que nunca foi estudado, mas eu tenho certeza que existe, porque os pacientes gostam muito dessa medicação, tá? Esse medicamento, apesar de ser aprovado para o tratamento de asma, estar nos consensos, ele ainda não é liberado para o tratamento de asma aqui no Brasil, tá? Muito provavelmente ele vai entrar, por conta da pandemia ainda não entrou, mas ele estava para entrar no final do ano passado, como protocolo de alto custo para os pacientes com asma asma de difícil controle, tá bom? E os antileucotrienos? Então, a gente vai somando coisa, tá? Depois eu vou voltar naquela tabela que a gente vai somando coisa. Então, a gente pode usar o antileucotrieno. Lembre que o antileucotrieno só vai agir aqui, ó, tá? Na degranulação dos mastócitos. Nem vai pegar estamina, é só leucotrieno. Bom, então a gente sabe que existe um grupo de pacientes que respondem bem ao antileucotrieno. Qual que é? Aqueles pacientes que têm asma induzida pelo exercício, broncoespasmo induzido pelo exercício, e também aqueles pacientes que têm uma rinite alérgica muito importante, tá? Mas a gente dá nos casos que os pacientes não têm isso? Sim, a gente dá. Sabe por quê? Porque é um remédio que faz um step-up, né? A gente consegue adicionar
algum medicamento, talvez esse paciente ele tenha algum tipo de resposta. É um teste terapêutico que a gente tenta. E ele tem pouco efeito colateral. É uma droga muito segura, não é fornecida pelo SUS, mas ele custa, na maioria das vezes, assim, para os pacientes, nossos pacientes, ele é acessível. Ele custa em torno de uns R$ 20, R$ 30, tá? Então, os pacientes conseguem comprar, tá bom? O que a gente tem disponível, desculpa, no Brasil é o Montelukast. A dose vai variar aí de acordo com a idade. Nos adultos, a gente usa 10 miligramas, bom, uma vez ao dia, um comprimido uma vez ao dia. Nos pacientes que têm broncoespasmo induzido por exercício, a gente tem que dar esse medicamento, pelo menos, ou a gente dá contínuo, depende do caso, né? A gente dá contínuo esse medicamento, ou a gente dá 2 horas antes do exercício, que evita que esse paciente tenha broncoespasmo. Então, percebam que todos esses medicamentos que eu tô falando, eles são medicamentos que entram em lista de doping, tá? Porque eles melhoram a função pulmonar, tá bom? Mesmo o antileucotrieno. A imunomodulação. Esse tema aqui do macrolídeo, ele é bastante controverso. Desde que eu já fiz residência já tem um tempo, hein? Desde que eu era residente, eu fui apresentar uma vez um artigo sobre macrolídeo, o professor Hill, que ele falou que tem mais de 40 anos que se discute isso, né? Vamos usar o macrolídeo na asma? Vamos usar o macrolídeo no DPOC? E a gente coloca e tira das orientações, tá? Então, nesse ano, nas orientações da asma, tá lá o macrolídeo. Bom, então, para quem que a gente deve dar um macrolídeo? A gente deve dar para aqueles pacientes que também não estão controlando e que, de repente, têm dificuldade de acesso ao medicamento. A gente não vai conseguir um medicamento melhor para ele ou ele não tem perfil para um outro medicamento e a gente tem que fazer alguma coisa, tá? Então, o que parece é uma evidência fraca, assim, é uma evidência boa com estudo randomizado, mas poucos pacientes usaram, tá? Então, parece que diminui a exacerbação e melhora a qualidade de vida. Tá? São um pouco subjetivos, né? Exacerbação um pouco mais objetiva, mas qualidade de vida, como eu falei para vocês, se o paciente às vezes está num estudo, ele já melhora a qualidade de vida porque ele é melhor assistido, ele vai ser visto mais vezes e ele já vai falar que melhorou isso daí, tá bom? Então, qualidade de vida é sempre uma questão bastante complicada. Como é que a gente usa? A gente usa a azitromicina, 500 miligramas, 3 vezes por semana, porque lembra, ele não está agindo como um antibiótico aqui, ele é um imunomodulador, tá? Ele é como se fosse um anti-inflamatório. Bom? E a gente usa no mínimo 6 meses. Lembrar sempre que os macrolídeos têm efeitos colaterais, principalmente cardíacos, então esses pacientes têm que fazer eletrocardiograma para ver se eles já não têm um alargamento de QT, porque alarga QT. Eles têm uma possibilidade de desenvolver ototoxicidade, tá? Então precisa avaliar essa questão também. E lembrar sempre de coletar escarro para micobactéria, não tuberculose, porque o macrolídeo entra no tratamento de micobactéria não tuberculose. E se esse paciente tiver uma micobactéria, ele vai se tornar resistente a um dos antibióticos que a gente dá. Que são de 3 a 4 antibióticos na maioria das vezes, porque é uma doença bastante difícil de erradicação. Então a gente tem que tentar evitar resistência. Então, sempre coletar escarro antes de começar um macrolídeo nesse foco aqui. Quando você vai fazer um macrolídeo para uma pneumonia, não precisa. Mas aqui a gente vai usar 6 meses dessa droga, tá bom? Bom, e aí entra a menina de todos os olhos, das atenções de todos os estudos mais recentes, que são os imunomoduladores ou imunobiológicos, né? Hoje em dia a gente está nessa fase, que é bastante legal, do tratamento diferenciado para cada indivíduo, individualizado, né? Mas aqui eu tenho que lembrar uma coisa para vocês. Esse tratamento é para 3% dos pacientes com asma. A maioria dos nossos pacientes com asma não vai precisar além do corticóide inalatório e às vezes um broncodilatador de longa, tá? Que são medicamentos relativamente bem mais baratos do que esse. Um broncodilatador de longa, ele é dado pelo SUS, ele custa em torno de uns R$ 60 por mês. O corticóide inalatório também, tá? A associação deles fica em torno de R$ 60 por mês. Esses daqui a gente está falando, a anti-GE, ela custa R$ 1.800 por mês por paciente, tá? O anti-interleucina 5, o anti-receptor interleucina 5, eles custam mais de R$ 5.000. Então, existe paciente para esse tratamento? Existe. Mas a gente precisa realmente avaliar caso a caso. Isso deve ser feito por especialista. Tem que excluir se o paciente não tem alguma comorbidade não tratada, se ele está usando o remédio direitinho, se ele é aderente, se ele sabe usar o remédio. Ou se existe, por exemplo, uma aspergilose bronquipulmonar alérgica, alguma doença que está causando essa instabilidade nesse tratamento, tá? Então, para vocês terem uma ideia, antes da gente prescrever anti-imunoglobulina E lá no Hospital das Clínicas, porque a gente, obviamente, tende a ser bastante rigoroso com isso, a gente interna o paciente, checa a aderência, acaba tirando do ambiente, então isso é um pouco um viés que a gente tem, mas eu vou dizer para vocês que a maioria dos pacientes melhora no
primeiro dia com a medicação assistida, tá? A gente bate aí uns 95% de melhora clínica. O paciente para de sibilar, o paciente melhora sintoma com 2 doses de corticoide inalatório. Ou seja, não foi o ambiente que fez isso, é realmente uma aderência, tá? E aí não cabe a gente ficar dando uma medicação cara, que pode ter efeito colateral, que é uma medicação que não vai ter maior benefícios quando comparado ao corticoide. Esse paciente teria um melhor benefício com o uso de corticoide. Então, essas medicações a gente tem que ponderar muito para a gente começar elas, tá? Elas, bem indicadas, são incríveis. E são mesmo. Eu já vi paciente, assim, melhorar absurdamente. Mas elas têm que ser muito bem indicadas. E aí, a gente entrando especificamente. A gente tem o anti-IgE, então, que a gente vai atuar aqui especificamente na imunoglobulina E. Tá? Tá autorizada para pacientes acima de 6 anos. E o nome comercial aqui é o nome genérico mesmo, tá? Omalizumab. Ele é via subcutânea. O paciente depende aí da quantidade de IgE, a dose, e do peso para a gente fazer. Pode ser quinzenal ou pode ser mensal, sempre feito dentro do hospital, tá? O anti-interleucina 5, que é o mepolizumab, intravenoso. Nenhum desses a gente tem disponível pelo SUS, tá bom, gente? Isso aqui, a maioria das vezes é via judicial ou convênio, às vezes convênio médico pode pagar, tá? O mepolizumab, ele é o anti-interleucina 5. Ah, então vejam que ele vai agir aqui, no recrutamento de eosinófilo. Então, não adianta eu dar um mepolizumab para um paciente que não tem aumento de eosinófilo, que a via dele não é aqui, a via preferencial dele aqui é IgE. Então, para um paciente que tem aumento de IgE, eu vou dar anti-IgE. Claro que tem vários critérios, tá? Eu estou simplificando aqui para vocês, mas para vocês entenderem. Para um paciente que tem mais eosinófilo periférico, eu vou dar ou o anti-interleucina 5 ou o anti-receptor, que é o benralizumab, tá bom? As doses e vias também são de acordo com o paciente, mas o mepolizumab, a maioria das vezes, a gente faz a cada 4 semanas, e o benra a gente faz 3 ciclos a cada 4 semanas, e depois a gente espaça a cada 8 semanas, tá? São medicamentos que, para vocês terem uma ideia, eles já estão disponíveis há pelo menos uns 2, 3 anos. A gente teve o primeiro paciente que fez benralizumab semana passada no HC, tá? Então, é uma droga bastante disponível, às vezes, para estudo. A indústria farmacêutica quer realmente que a gente use, mas a gente não tem dinheiro para isso no SUS, tá? A realidade do SUS é um pouco diferente da realidade de convênio, mas são drogas muito boas, bem indicadas, tá bom? A anti-interleucina 4, o dupilumab, ele também já está autorizado para Anvisa, para ser utilizado para asma. Classicamente, ele foi utilizado para dermatite atópica, tá? Então, o dupilumab, ele é uma droga para pacientes alérgicos, mas que não tem IgE alta e que não tem eosinófilo alto, tá? Então, ele é a droga de escolha para esses pacientes e a gente vai agir, então, aqui no receptor da interleucina 4, na verdade, não é na interleucina 4. Tá bom? Então veja como é importante a gente saber a fisiopatologia da doença para a gente conseguir compreender o mecanismo de ação dos medicamentos. E aí a gente tem segurança de prescrever alguma coisa, tá? Bom, aí voltando para aquele quadro que a gente tinha falado. Então, vejam que aqui o GINA, ele é um consenso de especialista baseado em estudos, mas ele mesmo assim, ele reflete uma opinião de especialistas, tá? No nosso serviço, por exemplo, que a gente tem a nossa experiência pessoal, a gente acaba começando aqui corticoide inalatório só. A gente não começa corticoide inalatório associado a broncodilatador de longa, tá? Mas esse é o consenso. Então, assim, vocês vão ter que saber isso. Por exemplo, uma prova é isso que vocês têm que saber, não a experiência pessoal de alguém, tá? Mas é possível fazer isso. Bom, aqui a gente também, sempre quando vocês lerem artigo, que vocês virem um consenso, nunca aceitem isso como uma verdade absoluta. Uma que vocês vão ver que os consensos mudam muito, tá? A outra que, obviamente, existe uma influência aí da indústria, tá? Então, a gente tem que ter um pouco... Se a gente conhece a fisiopatologia da doença, a gente começa a ter uma crítica sobre por que usar um broncodilatador se o paciente está tão bem com corticoide inalatório. Por que eu tenho que começar um broncodilatador de longa? Né? Se o mecanismo fisiopatológico é de inflamação. Então, mas isso é uma coisa que vocês vão adquirir com o tempo, né? Com a experiência de vocês, com a vivência de vocês e com o estudo, gente. Não adianta, não chega em lugar nenhum sem estudo, tá? Sempre na asma, então, avaliar a resposta, tentar confirmar se esse é o diagnóstico mesmo,
controle dos sintomas, dos riscos modificáveis, ou seja, por exemplo, o paciente tem algum transtorno psiquiátrico que já altera a aderência ao tratamento, se ele é obeso, se tem doença do refluxo, se tem apneia do sono, são todas doenças que atrapalham o tratamento da asma. Se ele usa o remédio corretamente, tá? E quais são os objetivos triados para aquele paciente? A gente vai querer reverter aquela obstrução que ele tem em função pulmonar ou a gente acha que aquela reversão já não é mais possível? Tá? Então, cada paciente tem um objetivo traçado, tá bom? Então, aqui só para vocês verem, os 3% aqui que eu falei para vocês, então a gente usa, aquele paciente está usando altas doses de corticoide inalatório, um exemplo, a budesonida 1.600 microgramas, o LABA, que é o broncodilatador de longa duração, tá? A maioria das vezes esse paciente já está com um anticolinérgico, então o tiotropo ele já está usando, porque é um medicamento mais barato. Ele pode já estar usando o antileucotrieno do step anterior, mas aí a gente vai fazer uma avaliação de fenótipo, tá? Como a gente não tem facilidade de conseguir essas medicações, esses nossos pacientes de step 5, a maioria das vezes eles estão com dose baixa de corticoide, tá? Que o consenso prevê, tá bom? Então, a gente tem essas questões em relação ao aumento de secreção intraluminal, a alteração de toda a morfologia da parede do brônquio e piorando aí, a gente tem a perda da tração radial com a presença de enfisema. Então, quais são os objetivos do tratamento para o DPOC? O DPOC, gente, ele tem um tratamento muito ruim, na verdade, porque a gente fica correndo atrás do que já foi lesionado, né? Então, tratamento para o DPOC medicamentoso, sem falar de prevenção, eu acho um sacrilégio. A gente tem que, na verdade, entender que o DPOC é uma doença prevenível, né? Tanto quanto câncer de pulmão em relação à exposição ao tabaco. Então, se a gente entende que a gente pode prevenir essa doença, a gente já deixa de tratar, né? Então, assim, os pacientes que fumam, eles têm que parar de fumar. Não existe outra opção. Obviamente que a gente tem que ter muita paciência com isso. O tabagismo é uma doença, ele é uma dependência química, psicológica, social. Então, a abordagem a isso, ela deve ser feita com cuidado e critério. Nunca falem para um paciente de vocês, você vai morrer se você não parar de fumar. Ele já sabe disso, né? Ele já sabe o tanto que o cigarro faz mal, mas ele não consegue. Alguns pacientes, eles não conseguem parar de fumar sozinhos. Então, é um processo muito longo. Mas a gente nunca deve deixar de fazer uma abordagem rápida para um paciente, qualquer paciente, independente de vocês serem ortopedistas, clínicos gerais, nefrologistas, qualquer coisa, tá? Anestesistas. Quando vocês perguntarem para o paciente, você fuma? E ele falar que sim, o ideal é você falar assim, olha, ia ser bastante importante se o senhor parasse de fumar para o seu tratamento, o senhor sabe disso, né? A maioria vai falar para você que já sabe, o senhor quer alguma ajuda, quer que eu encaminhe o senhor, quer que eu faça alguma orientação? Então, o paciente quando está preparado, ele pede para a gente, ele fala, por favor. Quando o paciente não está preparado, ele fala, não, agora não, tá? E se a gente insiste nisso, ele fica longe da gente. Ele não escuta mais o que a gente tem para falar. Então, a abordagem rápida, ela é benéfica. Mas a gente fica dando lição de moral ou falando, o senhor tem que parar de fumar, é bobagem, tá? Então, sempre fazer essa abordagem rápida em relação aos pacientes tabagistas, tá? Quais são os objetivos da gente? Tentar controlar sintoma. A gente vai correr atrás do prejuízo. Melhorar a qualidade de vida, tentar evitar as exacerbações e hospitalizações, porque toda vez que a gente tem uma exacerbação e hospitalização, a gente tem perda funcional, e aqui eu falo tanto perda funcional em relação osteomuscular, de independência física, quanto em relação à função pulmonar, né? Queda de VF1. Tentar minimizar efeitos adversos da medicação, então usar a menor dose possível para ser efetiva e prevenir morte. Bastante difícil essa tarefa no DPOC. Então, como eu já falei bastante para vocês em relação ao DPOC é uma doença prevenível. Então, a gente tem que, a todo custo, fazer o nosso papel de educador como médicos. Vocês, como estudantes de medicina, vocês, para mim, já são médicos. Vocês, quando encontrarem uma pessoa que seja abordável, né, que tenha essa entrada para vocês poderem falar, e todos os pacientes de vocês, sugerir que eles parem de fumar, tá bom? E aqui a gente tem como a gente tem o GINA para asma, a gente tem o GOLD para o DPOC, tá? Que também é um consenso de especialistas baseado em estudos multicêntricos, randomizados, para falar para a gente o que é melhor fazer com os pacientes com DPOC, tá? E essa figura parece um pouco difícil, mas ela é bastante simplificada, eu vou explicar para vocês. Né? Então, a gente leva em consideração duas questões aqui. A exacerbação.
Então, a gente classifica o paciente em exacerbador, quando ele tem maior ou igual a 2 exacerbações por ano, ou uma internação, ou mais. A gente classifica ele como não exacerbador, quando ele tem uma exacerbação que não precisou ficar internado, tá? Então, se ele exacerbou e precisou ficar internado, ele já é exacerbador, tá bom? Aqui é ou, aqui é e, tá? E a gente também classifica ele em relação a sintomas. E aqui a gente usa uma escala de dispneia, peraí que não entrou, agora entrou. Uma escala de dispneia que é do consenso britânico, porque ela é fácil de usar, fácil de memorizar, e ela é legal de vocês usarem porque a dispneia ela é uma sensação. Então, às vezes, quando a gente pergunta pro paciente se ele tem dispneia, ele fala que sim, e aí depois, logo em seguida, ele fala assim pra você: ah, mas eu ando 6 quilômetros todo dia. Então, que dispneia que é essa, né? Então, é legal a gente perguntar para o paciente para que ele sente falta de ar, como é essa falta de ar, tá? Então, por essa escala, o 0 é essa MRC, tá? Que eu vou falar. O grau 0 é sem falta de ar, tá bom? O grau 1, ele tem uma falta de ar quando ele anda no terreno plano, mas durante uma corrida. Ele não tá andando normalmente, não, né? Ou ele tá subindo um plano mais inclinado e ele tem um pouco de falta de ar. O 2 é que é o divisor de água mesmo, tá? O 2 é aquele paciente que tem falta de ar quando anda no plano, e ele percebe que ele que ele tem mais dificuldade do que as pessoas da mesma idade, tá? Então, realmente o 2 é um marcador de doença aqui pra gente, bom? O 3, ele precisa interromper por falta de ar a marcha, tá? E geralmente ele anda pouco, aí ó, após andar poucos minutos ou 100 metros. Tá bom? E o 4 é aquele paciente bastante prejudicado, que ele quase não sai de casa, ou ele tem dispneia para o autocuidado, né? Se vestir, comer, tomar banho. Bom, esse é o 4. Então vejam que a gente divide aqui o paciente em pouco sintomático, quando ele tem uma escala de dispneia do MMRC de 0 a 1, e quando ele tem mais sintoma, quando ela é maior ou igual a 2. Então, aqui a gente junta exacerbação com sintoma e o sintoma da MMRC é dispneia. Esse CAT é uma outra escala que leva em consideração muitas outras coisas. Geralmente, na prática, a gente não usa ele. A gente usa ele mais em pesquisa. A gente acaba usando na prática mesmo o MMRC, tá? Então, a gente junta sintoma com exacerbação. E aí, existe uma sugestão de tratamento. A gente vai classificar esse paciente como aquele paciente que tem pouco sintoma e tem pouca exacerbação. O C é aquele paciente que tem pouco sintoma, mas tem muita exacerbação. O B é aquele paciente que tem muito sintoma, mas ele não exacerba. E o D é aquele paciente que tem muito sintoma e exacerba muito, tá? Então vejam que a gente vai aumentando a quantidade de remédio aqui, potencialmente. Tá bom? Então, broncodilatador aqui pode ser qualquer um dos que a gente falou. Pode ser broncodilatador de curta, pode ser broncodilatador de longa, vai depender do paciente, da prova de função dele também, tá? Mas vejam que aqui o tratamento é diferente. Na asma, é uma doença inflamatória, o DPOC também é uma doença inflamatória, mas a via de inflamação é completamente diferente. Então, a gente não tem bons anti-inflamatórios neutrofílicos, antineutrófilo. E mesmo que a gente tivesse, a lesão já está feita, ela não é reversível mais. Na asma, não. Na asma, a gente tem um potencial de reversão. Então, a gente dá um anti-inflamatório. Aqui, a gente basicamente vai tratar sintoma, então a gente dá broncodilatador. Vou falar para vocês de corticoide inalatório aqui, porque existem algumas indicações específicas. Mas percebam que o astro aqui do tratamento é broncodilatador. Então, no A, um broncodilatador de curta ou de longa. Então, vejam que a gente adiciona bastante medicamento aqui no D, que é aquele paciente mais grave mesmo, né? É um paciente que tem muito sintoma e muita exacerbação. Ele acaba ganhando mais medicação porque a gente está tentando controlar sintoma dele e existe alguma evidência aí de melhora nesses pacientes com corticoide inalatório e agora eu vou falar para vocês. Como a gente já falou bastante lá na asma de todos os medicamentos e ações, aqui obviamente vai ser um pouco mais rápido, mas existem algumas particularidades do DPOC que eu vou falar para vocês. Então, lembrem do mecanismo fisiopatológico, inflamação direta por formação de hiperóxitos, tá? A formação, então, o recrutamento de macrófagos alveolares associados a neutrófilos, liberação de interleucina 8 e leucotrienos, além do PDL4, tá? Um desbalanço aqui entre as proteases, levando à destruição da parede alveolar e hipersecreção de muco, tá? Então, a gente tem a somatória das 3 possíveis alterações para o fluxo aéreo e o tabagismo é essencialmente a cessação de tabagismo é essencialmente o tratamento para DPOC,
Não esqueçam disso. Então, quando a gente entra em broncodilatador, a gente vai passar por todas aquelas classes que a gente já falou. Então, para não ficar tão chato, eu não vou ficar repetindo para vocês. Mas um broncodilatador de curta estaria indicado naquele paciente que tem pouco sintoma, pouca exacerbação. Ele veio assim porque ele notou que está diferente. A maioria das vezes, gente, a gente não vê esse paciente no nosso consultório. Ele é aquele paciente que fuma, então ele acredita essa falta de ar. A questão, eu fumo, né? Tô com um pouquinho de falta de ar, tô ficando velho também. Tô sem caminhar. Então, esse paciente é muito difícil de vir no consultório do SUS, mas ele vem no consultório de convênio a maioria das vezes, tá? E é uma briga na literatura mundial. O que a gente vai dar para esse paciente? Por enquanto, que os consensos dizem pra gente é que a gente pode dar um broncodilatador tanto de curta quanto de longa. Fica a nosso critério e, obviamente, se o paciente vai poder pagar por isso, tá? Os broncodilatadores de longa, aí já tem uma evidência melhor, né, mais satisfatória. A gente pode usar, então, em todas as classes, né, na classificação do Gold. Aumenta o VF1 naqueles pacientes, obviamente, que têm algum benefício de uso de broncodilatador. Esse aumento de VF1 não necessariamente quer dizer que ele reverte, tá? Ou que ele tem uma resposta que seja uma resposta que a gente considere satisfatória. Bom, tem uma melhora do status de saúde, de qualidade de vida, diminuição do número de exacerbações, que é legal, e diminuição de hospitalização. Lembrem que cada vez que ele exacerba, ele perde função pulmonar. Tá? Então, a gente é uma medicação que parece boa. Não trata a doença, mas não muda a mortalidade, não muda o prognóstico, mas parece que tem alguma influência aqui na qualidade de vida desses pacientes. A única coisa que muda o prognóstico é cessar tabagismo. Tá bom? A gente tem uma gama muito diferente da asma, né? Que a gente só tem o formoterol e o salmeterol praticamente, e o indacaterol liberados. Aqui a gente tem o holandacaterol, tem vários aí cateróis, tá bom? Mas o que a gente tem disponível no SUS, formoterol e salmeterol. Os anticolinérgicos, a mesma coisa que eu falei para vocês. Os de curta duração, a gente deixa mais para exacerbação. A gente não usa de rotina, não, tá bom? Agora, os de longa duração a gente usa. E realmente, nos pacientes com DPOC, eles têm uma melhora de ganho funcional, aparentemente, então eles melhoram a reabilitação pulmonar, diminui o número de exacerbação. A gente não indica aí no Gold A, a princípio, né? Mas o B e o C e D, a gente já acaba indicando. E o que a gente tem mais disponível, na verdade, o único ainda disponível pelo SUS é o tiotrópio, mas no Brasil a gente tem o meclidínio e tem o glicopirrônico. Tá? A maioria das vezes esses medicamentos são feitos em dose única diária. E por que a gente acha que melhora bastante o LAMA, né? Que é o anticolinérgico para os pacientes com DPOC? Porque esses pacientes, eles têm um aprisionamento aéreo, né? Eles têm uma obstrução, uma dificuldade de colocar esse ar para fora. Então, isso leva a aquele quadro que a gente vê no raio-x de tórax, né? Uma retificação do diafragma, e quando a gente retifica o diafragma, ele perde o poder de mobilidade e capacidade. Ele é o principal músculo inspiratório, tá? Então, quando a gente altera a morfologia do diafragma, a gente altera a sua função também. Então, esses pacientes perdem em relação à morfologia, em relação à função muscular também, tá? Além dessa inflamação da doença do DPOC ser uma doença sistêmica, ela não é uma doença localizada no pulmão. Esse estresse oxidativo, ele ocorre de uma maneira geral, globalizada. A gente não tem muito como mensurar isso, mas a gente sabe que os pacientes com DPOC, eles vão tendo uma caquexia, eles vão tendo piora muscular, eles tendem a ter mais dificuldade para realizar os movimentos. Então, isso a longo prazo com a doença em evolução. Então, existe sim um consumo desse paciente em relação à inflamação sistêmica. E parece que os LAMAs, que os anticolinérgicos, eles atuam nessa hiperinsuflação. Então, os pacientes ficam menos hiperinsuflados. E isso é uma coisa que eles reverte na capacidade de exercício. Eles contam pra gente que eles se sentem melhores para desempenhar as atividades físicas. Tá? Então, é uma melhora sintomática significativa. Os pacientes com asma também. Mas a gente não tem trabalho mostrando isso na asma. Agora, no DPOC é claro. Bom? Em relação às metilxantinas, né, são medicações muito antigas, que a gente sabe que a dose terapêutica é muito próxima da dose tóxica. A gente usa pouco, tá? Mas num país como o Brasil, não dá pra gente deixar de lado as metilxantinas ainda,
tá bom? Em exacerbação aguda, a gente pode usar a minofilina e a tenofilina, mas o ideal é que seja feito de maneira endovenosa e a gente titulando a dose desse medicamento para a gente evitar a toxicidade, porque é realmente muito próxima a toxicidade do efeito terapêutico, tá? Mas a gente sabe que ele tem um efeito broncodilatador pequeno, ele pode ser potencializado, esse efeito broncodilatador, quando associado, só foi mostrado ao salmeterol. E a gente sabe, agora, isso é uma coisa que é bastante pontuada. Ele melhora a função dos músculos respiratórios e principalmente do diafragma. Naqueles pacientes muito hiperinsuflados, se a gente não tem um LAMA, um anticolinérgico para dar, a gente pode, de repente, tentar a teofilina. A gente prefere a teofilina porque ela é um medicamento disponibilizado pelo SUS, a minofilina também, mas a teofilina ela tem uma cápsula de liberação prolongada que é dada. Então, a chance de toxicidade é menor. O paciente usa só uma vez ao dia, tá bom? E os corticoides inalatórios, o que a gente faz? Quando que a gente usa o corticoide inalatório no DPOC? É a exceção. Aqui no DPOC não é a regra usar corticoide inalatório, é a exceção, tá? Na asma não, regra. Todo paciente tem que usar corticoide inalatório se tiver indicação, tá bom? Bom, quando que a gente usa o corticoide inalatório? Nos pacientes graves, ou no DPOC-D, né, exacerbador e com muito sintoma, ou no paciente que que ele é classificado como moderado ou grave, ou muito grave. Como que a gente classifica isso? Aí é pelo VF1, tá bom? Quando o paciente tem um VF1 abaixo de 80, ele já é considerado moderado. Isso no pós-BD, na prova farmacodinâmica, tá bom? Que a gente faz a avaliação disso daqui. Então, ele é moderado quando ele tem um VF1 abaixo de 80%. Então, nesses casos, a gente pode pensar em dar um corticoide inalatório para esse indivíduo. Quando que a gente sabe que o uso ele é bastante benéfico? Quando o paciente, então, tem mais de 2 exacerbações por ano ou uma hospitalização, está indicado o uso de corticoide inalatório. Quando o paciente tem uma eosinofilia periférica, que desculpa que saiu errado, uma eosinofilia periférica, isso a gente caracteriza quando há mais do que 200 células no sangue periférico. E quando o paciente tem asma associada, que é óbvio, né? Então aí a gente tem que tratar também a asma. A asma precisa de corticoide inalatório, não existe tratamento da asma sem corticoide inalatório, tá? Mas um cuidado que a gente precisa ter, sempre reavaliar esses pacientes. Não é dar o remédio e nunca mais reavaliar eles. Porque esses pacientes em uso de corticoide inalatório têm um maior risco de ter pneumonia, tá? E aí, se esse paciente tá tendo pneumonia, o uso do corticoide inalatório não está sendo benéfico para ele, porque ele está tendo pneumonia, diminuindo, exacerbando, piorando a função pulmonar. Então, a gente sempre tem que ponderar isso. Não tenham medo de começar uma medicação e suspendê-la. Vocês vão ver que na prática isso é bastante difícil. Suspender um remédio é muito difícil. Mas a gente tem que ter segurança e saber por que a gente indicou e por que a gente vai tirar, tá? A gente sabe que quando a gente associa corticoide inalatório a um broncodilatador, então aqui é ao contrário, estou associando um corticoide a um broncodilatador de longa duração. E a melhor evidência é quando também esse paciente está usando um anticolinérgico, a gente tem melhora do VF1, melhora do status de saúde e menor número de exacerbações. Começamos aí o corticoide inalatório, vamos reavaliar esse paciente. Não está tendo pneumonia? Podemos manter esse corticoide inalatório, tá bom? E na maioria das vezes o corticoide inalatório, diferente da asma, no DPOC, a gente não fica aumentando dose, a gente não chega em dose máxima, a gente usa a dose mínima, né? A maioria das vezes, os dispositivos vêm com uma dose moderada, tá? Então, o que é mais comum, que é a budesonida e o formoterol, são 400 microgramas, que a gente tem que usar de manhã e de noite. O salmeterol são 125 ou 250. A gente usa de 12 em 12 horas também. Mas é uma dose só, a gente não fica aumentando o corticoide inalatório, porque a gente sabe que não tem benefício. O corticoide inalatório aqui entra em outra via de inflamação. Não é para tratar o eosinófilo e nem tratar todos aqueles mediadores inflamatórios. A gente tentou tratar e viu que alguns pacientes tinham benefício, tá? Então, limita-se o tratamento de corticoide inalatório para os pacientes com asma, para aqueles pacientes exacerbadores, para os pacientes que têm eosinofilia periférica acima de 200 e para os pacientes asmáticos. Tem sobreposição, tá bom? Bom, como eu falei para vocês, e no DPOC a gente nunca dá, então, um corticoide inalatório isolado. A maioria das vezes a gente já tem essas associações num remédio só, que melhora a aderência. Imagina o paciente ter que usar 2 remédios. Se ele usa um só, que contém os 2 medicamentos, é muito melhor para ele, melhora a aderência, né? Então, a maioria das vezes o que a gente usa é a budesonida e o formoterol, que tem disponível no SUS para o paciente, e a fluticasona e o salmeterol, tá? E existem também dispositivos, olha só, que tem a tripla
a triplação, tanto de broncodilatador de longa, quanto de anticolinérgico, quanto de corticoide inalatório. Não estão disponíveis pelo SUS, mas são medicamentos que a gente tem, às vezes, oportunidade de usar porque no SUS eu não consigo prescrever esses remédios, eles são mais caros, custam em torno de 200, 300 reais por mês, né? Mas às vezes a gente usa para os pacientes que a gente tem amostra grátis e eles têm uma boa resposta quando bem indicado, tá? Bom, o anti-inflamatório que poderia ter uma ação no DPOC seria, então, o medicamento que é um inibidor da PDE4, que eu falei até agora para vocês, que na verdade, um inibidor de fosfodiesterase, bom, que é produzido em ação do processo inflamatório em vários tecidos do corpo, especificamente no pulmão a fosfodiesterase 4, tá? Mas ela é liberada por linfócitos, por macrófagos, por neutrófilos, por eosinófilos, por endotélio, musculatura lisa. Ela pode ser liberada aí por múltiplos tecidos. A gente viu algum benefício do uso do inibidor do PDL4, tá? Só que ele tem muito efeito colateral. E aí a gente entra na droga. Não adianta a droga ser boa se ela tem muito efeito colateral, tá? Parece que o perfil de pacientes para essa droga são aqueles pacientes graves, então um VF1 abaixo de 50, com exacerbações e um comprometimento de bronquite crônica, né? Tosse com catarro e bastante essas exacerbações associadas. Parece que nesse perfil de paciente melhora um pouco a função pulmonar e diminui o número de exacerbações, desculpa. Então, a droga que a gente tem disponível no Brasil é o Roflimulast. São 500 microgramas uma vez ao dia, mas tem muito efeito colateral. Diarreia é o principal, perda ponderal e redução de apetite. O que é um grande problema para os pacientes de DPOC, que na maioria das vezes já tem um emagrecimento natural da própria doença. E a gente sabe que um IMC abaixo de 14 está associado, na verdade abaixo de 16 está associado a aumento de mortalidade. Tá? Então, é uma preocupação nossa. A gente prescreve pouco essa medicação, até porque ela não entra, né, como medicação disponível no SUS, mas mais por conta de efeito colateral da droga. Tá? E os mucolíticos, né? Todos os pacientes de DPOC adoram um xaropezinho, né? E a gente não prescreve, porque a gente tem pouca evidência de melhora, de que seja benéfico realmente. A pouca evidência que a gente tem foram naqueles pacientes que exacerbavam e, em vez de dar corticóide inalatório, deram mucolítico. E eles melhoraram um pouco. Então, na verdade, teriam que ter, talvez, comparado com corticóide inalatório. E a gente não tem essa comparação. Então, a gente, sinceramente, não prescrevemos de rotina, mas está no consenso como uma possibilidade terapêutica. Tá? E o que a gente tem é a N-acetilcisteína, que a gente precisa usar aí, geralmente 3 vezes ao dia, para ter um alcance de dose. Mas nem dose a gente sabe exatamente, porque não existe estudo bom para a gente avaliar que realmente ele seja benéfico, tá? Então, mucolítico a gente não prescreve. Bom, resumindo, DPOC, prevenção, cessar tabagismo é o mais importante do tratamento, tá? A gente vai basear, então, a nossa escolha de medicamento, na maioria das vezes, em todas as vezes, um broncodilatador, seja ele de curta ou de longa duração, associado a um anticolinérgico, e, em casos específicos, o corticoide inalatório. O último slide, eu falo muito, eu sei, desculpa, mas existe uma gama de pacientes que entram aí nos 10% que apresentam deficiência de alfa-1 antitripsina. Então, esses pacientes com deficiência de alfa-1 antitripsina, lembra que a tripsina, a antitripsina, ela entra como uma proteinase protetora. Se a gente tem deficiência e o indivíduo fuma, existe uma potencialização daquele desequilíbrio das proteinases. Tá? Então, existe um processo acelerado de destruição dos septos alveolares. Então, é por isso que a gente vê enfisema em pacientes jovens, DPOC em pacientes jovens. A gente sempre, quando se depara com casos assim, a gente tem que dosar a alfa-1 antitripsina. Tá? A OMS, a Organização Mundial de Saúde, recomenda que a gente dose em todo mundo, mas o GOLD recomenda que a gente dose apenas nos pacientes que têm DPOC abaixo de 45 anos. E o que é importante para esses pacientes? Que eles não fumem, né? A educação maior, talvez esses pacientes não desenvolvam a doença se eles não fumarem, tá? Então, isso é muito importante. E, nos casos já estabelecidos, existem vários protocolos atuais de estudo, tá? Na tentativa de repor a alfa-1 antitripsina.
Antigamente se acreditava que se o pulmão já estava destruído, não adiantava mais dar a reposição, porque não ia ser benéfico. Hoje em dia tem alguns estudos que ainda estão em andamento, que não são ainda completamente definitivos, mas parece que nesses pacientes, mesmo os graves, existe um benefício de você repor a alfa-1-antitripsina, tá? Mensagens finais, gente. O tratamento não farmacológico nas duas doenças é muito importante. Que eu falei só de farmacológico, basicamente, mas não deixem isso de lado. Eu acho que é mais do que 50% não farmacológico, tá? O melhor dispositivo é aquele que o paciente consegue usar adequadamente e aquele que ele tem. Né? Não adianta a gente ter o melhor dispositivo na literatura científica se a gente não tem acesso ou se o paciente não sabe usar. Tá? Lembra que a asma é uma doença primordialmente inflamatória, do tipo de resposta TH2, em que a gente envolve, então, imunoglobulina E e eosinófilo. E aí, um anti-inflamatório, que é o corticóide inalatório, é a droga de escolha, é a droga de seleção. O DPOC é uma doença inflamatória, mas a via é completamente outra. Na maioria das vezes, 90% dos casos mediada pelo tabagismo. A gente tem ativação de macrófagos alveolares e neutrófilos. Não adianta eu ficar dando corticóide inalatório para esse indivíduo, tá? A gente vai usar corticóide inalatório selecionado. O que a gente vai dar para esses pacientes? Controle de sintomas bronquilatador.